Quer dizer, você rouba para comprar armas para cometer homicídio em massa. Sempre foi assim. Você vê que essa articulação profunda entre o comunismo e o crime é o fato dominante da história do século XX. Ninguém cometeu mais crime do que os comunistas. Se você pegar todos os crimes avulsos cometidos pela máfia, não dá nada comparado com o que os comunistas fizeram. Não é isso? E também não deixem de ler o livro da Claire Sterling, que era repórter do Reader's Digest. O livro chama O Mundo dos Ladrões, Thieves' World. E ela mostra que, por volta de 2003, a máfia russa, que é o próprio Partido Comunista, não é outra coisa, a máfia russa é o governo russo, o qual é o Partido Comunista, o qual é a KGB, havia conseguido unificar todas as máfias do mundo, de modo que as guerras de máfia iam acabar. Não tem mais guerra, está tudo em ordem, porque se um brigar com o outro, a máfia russa manda matar todo mundo. Então ficaram todos bonzinhos, né? Então, a conexão entre comunismo e crime é íntima e inseparável, né? E os crimes pequenos cometidos por comunistas nunca são crimes individuais, cometidos por iniciativa deles mesmos. Ao contrário, estão todos dentro do plano. E são crimes para fomentar e facilitar a prática de outros crimes maiores. É sempre assim. Quer dizer, você rouba para comprar armas para cometer homicídio em massa. Sempre foi assim. Você vê, do que o Partido Comunista Russo, ele no começo viveu de assaltar trens. Quem era o assaltante máximo de trens? Stalin, né? E ele, por ter sustentado o partido, ele ganhou um prestígio muito grande e acabou virando o chefe daquela porcaria. Não é isso? Então, todo o nosso combate à corrupção foi assim, extra-ideológico. Não mexemos em ideologia. Nós somos puros, nós somos técnicos, nós somos positivistas, nós só ligamos para a letra da lei. A realidade por trás não nos interessa. Só interessa o formalismo jurídico que nos ajuda a encobri-la, a encobrir o crime sob a aparência de combate ao crime. E isto é a vida do seu Moro, porra. Hã? Quer dizer, por que ficar espantado que ele tenha traído o Bolsonaro? Era óbvio que ele ia fazer isso, eu sempre soube que ele ia fazer isso. Mais dia menos dia, só não faria se não fosse preciso, mas foi preciso por quê? Porque o amigo dele estava lá acobertando e encostando investigações essenciais, como por exemplo a do Adélio. Ele não estava passando isso, não queria passar isso nem para a ABIN. Então, o Moro estava lá para ajudá-lo a fazer isso, porra. Então, ele finge que o Bolsonaro demitir o cara por motivos políticos é um crime. Eu digo, ora, mas me diga algo que algum presidente no mundo fez por motivos que não fossem políticos. Quer dizer, você esperar que um presidente haja por motivos que não são políticos, você exigiu o impossível. Presidentes, governantes, por definição, só agem por motivos políticos. E se agisse por motivos esotéricos, místicos, futebolísticos, o que você tem a ver com isso? A lei brasileira é muito clara. Quem nomeia e desnomeia o diretor da Polícia Federal é o presidente da República e não você. Você não tem nada a ver com isso, não tem que dar palpite. Você fica quietinho no seu canto. Tá certo? Mas, ele, evidentemente, ele não entende a letra da lei. Ele acha que a letra da lei quer dizer que o presidente não pode nomear designados por motivo político. Ele, por qual outro motivo, então? Se houvesse um motivo extrapolítico, um motivo técnico para ele nomear fulano ou fulano, ele não precisaria nem ter presidente da República. A nomeação seria automática, com uma promoção de oficial do Exército. Aliás, nem promoção de general é assim, promoção de general é política também. Tá certo? Então, esse Moro, ele acaba se revelando um sujeito incapaz, até no sentido da leitura. Ele não sabe ler. Ele é um analfabeto funcional. E eu não entendo como é que, se ele não tivesse bons assessores, ele não teria conseguido jamais condenar o Lula. Porque, evidentemente, ele não entende o que ele ouve, ele não entende o que ele fala, ele não entende o que ele fala. Então, é mais um palpiteiro, né, ignorante, semi-analfabeto, que
subiu na vida por uma dessas coincidências, né, felizes da vida brasileira. Agora, para vocês não pensarem que esse tipo de inépcia é só no Brasil, eu tenho o caso do senhor Benjamin Teitelbaum, né? O hominho é maravilhoso, gente, porra, né? Ele um dia foi lá num jantar na casa do Bannon, né? E ele, pelo que eu vi ali, ele era alguém muito íntimo da casa, já era conhecido ali por todo mundo e tal. E eu cheguei lá pela primeira vez, saí da Virgínia, fui convidado, fiquei muito contente, porque o Bannon um dia veio me visitar aqui. É um homem simpaticíssimo, né? Como em geral é a simpatia virginiana, inconfundível, é um homem muito simpático, e me convidou para ir jantar na casa dele, e eu fui. Então essa foi a segunda vez que eu vi o Bannon na minha vida. Eu chego lá, está o seu Teitelbaum, né? Já metido no meio nas conversas com os outros lá. Está na cara que ele é alguém do ambiente, e eu sou recém-chegado, eu sou o estranho, né? O convidado apenas, né? E ele me viu lá e chegou à conclusão, sei lá porquê, de que eu era um membro do Círculo do Bannon. Gente, eu vou confessar para vocês, eu não sei que porra é esse Círculo do Bannon. Eu não tenho, ouvi falar que existe. Eu não tenho a menor ideia de qual é o pensamento político do Stephen Bannon. Não sei mesmo. Eu ganhei um livro a respeito dele, eu não li o livro até hoje. E o que eles estão fazendo ou deixando de fazer? Falar, não tenho a menor ideia. Não fui convidado para entrar em círculo nenhum e não entrei em círculo nenhum, mas chego lá, eu vejo um cara que é aparentemente o íntimo do lugar. Mas certo é que eu presumo que ele é membro do círculo e eu sou recém-chegado. Mas ele chegou à conclusão de que o membro do círculo era eu. Daí foi estudar a minha vida. Um negócio maravilhoso, porque ele não lê uma linha de português. Ou seja, ele não tem acesso aos documentos, só tem acesso àquela parte que foi traduzida. Que é, assim, ínfimo, né? Mas daí ele descobriu que eu, no começo da década de 80, fui membro da Tariqa do Shuon. Tariqa é uma organização esotérica islâmica. Tariqa do Fritjof Schuon. E ele vendo ali que o Fritjof Schuon era um inimigo da modernidade, como aliás os teóricos do movimento tradicionalista de fato são, ele sendo um inimigo da modernidade, então ele deve ser um dos inspiradores da atual direita. Mas bom. Daí ele concluiu, o elo entre o tradicionalismo schuoniano e a atual direita, c'est moi. Um negócio, olha, é foda, né? Eu aprendi o seguinte, que toda percepção, conhecimento, começa com uma síntese inicial confusa, depois passa pela análise e termina com a síntese final distinta. Esse cara pega a síntese inicial confusa e já acha que aquilo é ciência social. Então acontece o seguinte, o tradicionalismo schuoniano e guénoniano é um reforço dado à política conservadora em algum lugar do mundo, né? Você vê, se você pega pensadores conservadores eminentes, como por exemplo C.S. Lewis, ele sempre achou Schuon e Guénon, né, dois trapaceiros apenas. Mas muitos consideram isso. Né? O Scruton não considerava isso, tá certo? E eu só descobri que era um trapaceiro a duras penas, tá entendendo? Eu achei que podia ser gente honesto, foi lá ouvir o que eles tinham a dizer. E, aliás, por outros motivos, eu fui lá por outros motivos, porque eu já tinha sido feito de trouxa por um trapaceiro. E eles me prometeram ajuda contra o cara. Eu achei que talvez pudesse ajudar mesmo. E vi que eles eram trapaceiros também, só que de nível mais alto. Né? Então, o Schuon, tudo que ele fez tem algo a ver com restauração do tradicionalismo no sentido político, ideológico cristão, por exemplo. Né? Tem algo a ver com o Partido Republicano Americano, tem algo a ver com a direita francesa. Não, gente. O Schuon foi muito claro quanto aos seus objetivos. Ele, quando voltou da Argélia, ele foi para a Argélia, né, para ser membro de uma tarica. Ele foi lá, se inscreveu na tarica, ficou lá estudando, e quando morreu o sheik, que era um dos sheiks mais famosos do mundo islâmico, algumas pessoas, pessoas mais próximas do sheik, sonharam que o novo sheik seria aquele suíço que tinha acabado de chegar, que era o Schuon. E ele virou o sheik da tarica. Claro que teve gente que contestou e contesta até hoje. Mas ele, quando voltou para a Europa
imbuído dos seus ensinamentos, das suas iniciações e do seu título de sheik, que é de chefe da tariqa, ele expressou exatamente qual seria o objetivo com esta frase: eu vou islamizar a Europa. Tudo o que ele fez foi para isso, e tudo que o Guénon fez também foi para isso. Eram agentes do sistema islâmico, meu Deus do céu. E agiram como normalmente o islâmico agiria, tentando islamizar o que pudesse. Tá certo? E a estratégia do Shuon consistia em pegar nas elites intelectuais das demais religiões os membros mais capacitados e mais ativos e subjugá-los a uma concepção islâmica, realizando por este meio o programa que o Guénon, meio século antes, tinha dito o seguinte: restaurar a Igreja Católica sob orientação de mestres islâmicos. Ou seja, seria uma pseudo-igreja católica dirigida por meia dúzia de mestres sufis por trás. E o Shuon estava tentando preparar esses mestres sufis para islamizar a igreja por dentro, meu Deus do céu. Ou seja, isso é conservadorismo ocidental? Não, isso é islamismo. Islamismo radical, na verdade. O cara estava fazendo isso muito antes de que aparecesse o primeiro problema de imigração islâmica. A imigração islâmica é apenas um aspecto externo da ocupação. A verdadeira ocupação era essa que o Shuon estava fazendo. Dominar a elite intelectual primeiro, e daí depois o resto vem como sobre rodas, como se tivesse azeitado. Se você domina a vida intelectual do país, você vai dominar a sua vida política, educacional, cultural, jurídica, etc. É inevitável. Quem manda no mundo são intelectuais. O pessoal acha que quem manda é quem tem dinheiro. Fala, faz-me rir, faz-me rir. O rico só manda se ele for um intelectual também. Senão, ele vai pagar um montão de dinheiro para os intelectuais o fazerem de trouxa e usarem para o que eles querem e que ele nem entende. Eu já vi isso acontecer 1000 vezes. A elite paulistana é todo dia assim. Vai lá na Casa do Saber, né? O pessoal comunista dizer para eles o que eles têm que fazer, eles obedecem direitinho. É um bando de trouxa. Olha, dinheiro na mão de idiota é o flagelo do mundo. Tá vendo? E o dinheiro, ele vai parar na mão desse ou daquele por uma série de coincidências incontroláveis. Então, o que esse pessoal desse movimento comunista, movimento islamista radical, o que eles fazem? Tentam dominar os caras que têm dinheiro. E não é muito difícil, meu Deus do céu. Na pior das hipóteses, você usa uma dessas técnicas de dominação psíquica, né, tipo programação neurolinguística, hipnose instantânea, etc, etc, que faz o sujeito, você convence o sujeito que ele é uma galinha, ele sai fazendo cocoricó e ainda bota ovo. Né? Eu vi isso, eu vi o pessoal do Idrissá fazer bilionários de idiotas. Né? O bilionário era levar dinheiro para o homem ainda dava um tapa na cara dele. E ele, senhor, obrigado, Sheik. Assim, eu vi isso. Né?